Olá, gente, estamos aqui para mais um Arquipapo, nosso podcast sobre arquitetura. Estou aqui com o Kazu. Aqui. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente separou falar um pouquinho sobre a biografia do Frank Lloyd. A gente não vai entrar muito nas obras específicas, em futuros programas, episódios, podcasts. Falaremos especificamente sobre algumas obras icônicas dele, mas hoje vamos fazer um apanhado geral da vida. Mais fofoca hoje. Hoje é o dia das fofoquinhas, porque o Frank tem várias divertidas que a gente vai poder falar hoje. Como é que você conheceu o Frank, Gabriel? Nunca foi apresentado pessoalmente pro Frank. Será que eu podia estar chamando ele de Frank, assim? É falta de respeito? A gente pode adotar isso como pra ficar mais íntimo aqui. Mr. Wright. Pros amigos é Frank. Frank. Ó, a primeira vez que eu ouvi falar do Frank Lloyd Wright foi na primeira ano de faculdade. Ou seja, antes disso eu não era um cara, assim, iniciado na arquitetura, né? Antes de entrar na faculdade. A primeira vez foi na faculdade, na biblioteca, fazer um trabalho sobre casas. Caiu aí pra eu fazer sobre a Casa da Cascata. Então eu fui na biblioteca procurar e tal, e daí eu emprestei um livro lá da biblioteca, que era só de fotos, porque livro bom para arquiteto é assim, né? Só com fotos. Só fotos, né? Por que você lê? Não sou advogado, né? E daí peguei um livro só de fotos da Casa da Cascata. Cara, eu achei, fantástico, né? Todo mundo gosta daquela casa, né? Mas é assim, até um experimento que você pode fazer, se você mostrar a casa, uma foto da casa da Cascata para qualquer amigo que não é arquiteto, um não iniciado, assim. Ele provavelmente vai também ficar admirado com a casa, né? E até porque ela foi feita, sei lá, em 36, então, tipo, é surpreendente. O que é mais impressionante é que você descobre quando foi feita, é outro impacto. Mas até mesmo se fosse uma casa contemporânea, assim, né? É impressionante. Sim, seria muito tesão já, né? Já é. Diferente aqui, daí dando uma pimentada, se você mostra a foto da Vila Savoie, que ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas enfim, aí também fiquei muito encantado com isso, né? E desde então eu faço hoje parte do fã-clube do... Porque é verdade. Inclusive, estamos arrecadando fundos, né? Quanto encheu o saco pra gente gravar esse podcast, vocês nunca saberão, assim. Mas ele, pra mim, é o meu mestre, né? O grande... Ok. Uma coisa que me impressionou muito agora quando a gente tava estudando pra gravar esse podcast é a autoconfiança do cara. Tipo, se tem um cara que se achava foda no universo, era o Frank, assim, tipo... Então, mas ele é um cara inteligente, ele era foda. Não, ele era, mas... Interessante você reconhecer isso, né? Mas o cara, tipo, várias alegações dele, reportagens, pessoas citando, assim, tipo, quanto ele achava os demais medíocres, assim, sabe? Tipo... Sim. Ele tinha uma autoconfiança, inclusive todos os grandes arquitetos da época, né, que eram o Mies, o Gropius também, o Le Corbusier, que faziam a nova arquitetura e tal, ele também descia o pau, né? Ele, tipo, cagava pra todo mundo. Exatamente, assim. Só ele prestava, assim. Bem ou pelo mal, o cara, tipo, falava assim, ó, eu manjo dessa parada aí, me escuta. Até quando, tipo, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dele com a engenharia, essa relação dele com a engenharia, assim, tipo, ele afirmava, não, esse troço vai ficar de pé. E não mexe o saco. Começar falando do berçário. Pequeno Frank. Bom, mas é assim, só para contextualizar o período histórico, né? Porque ele nasce em 1867. Então, e ele falece em 1959, aos 91 anos. Então é nesse período que ele vive, né? Geralmente é assim que funciona. Ele nasce e tal e morre. E ele morre. Ele nasce no estado de Wisconsin, né? Que é acho que é centro-norte ali, né, dos Estados Unidos, que é um lugar bem frio e tal. E aí ele acaba morrendo no Arizona, né? Até onde eu li, assim, o cara era super mamas boy, assim, tipo, mamãe falou que eu sou fodão. E ela anunciou que ele seria um arquiteto, assim, já desde o começo, assim. Já começou o treinamento, né? Quando ele era baby ainda, ela colocava já imagens de arquitetura e falava que ele seria um grande arquiteto. E uma coisa que ele menciona bastante depois ao longo da vida dele é que ele ganhou da mãe dele bloquinhos de... como é que é o primo avô do Lego? Bloquinhos, tipo, de madeira, eu imagino, né? Pra brincar de formas geométricas. E foi o princípio dele do conhecimento das formas e tal. E ele acha... E repete como isso foi importante pra ele, né? O Frank Lloyd Wright, o nome dele de batismo
é Frank Lincoln Wright. Ele trocou o nome dele do meio lá pelas tantas quando o pai dele se separou da mãe dele, né? A mãe dele era professora, o pai dele acho que era Pastor, não é? era pastor, né? Pelo jeito o pai dele não curtia muito trabalhar, assim. Acho que a mãe dele lá pelas tantas encheu o saco do cara e mandou o cara pastar. E diz que depois disso o pai dele ficou chateado, porque a mãe dele que era uma pessoa um pouco mais abonada, veio de uma família de imigrantes irlandeses que veio para os Estados Unidos, tinha uma certa influência lá, né? Então depois que o pai do Frank Lloyd Wright foi mandado embora de casa, parece que o cara processou a mulher. Sério? Processou a mulher. Eu tinha entendido que ele tinha ido embora, assim, tipo, tá, tu cansei dessa tanto vida. que o Frank, assim, a relação com o pai, ele é meio que Não fala muito, né? não fala muito, não. Ele meio que, tipo, Diz que põe de escanteio, assim. o pai dele processou a mãe dele por falta de afeição física. Naquela época. Tô falando. Esquisito. Mas uma coisa que ele menciona da relação com o pai é que o pai tocava piano, se eu não me engano, e estimulou um pouco dessa relação dele com a música, que ele menciona ao longo da vida. Assim, que ele sempre aprendeu a apreciar a música. Ele era um cara muito inteligente na arquitetura, mas ele também era um cara com conhecimentos gerais, assim, de parte de cultura, de música, né, de arte. Então ele tinha um conhecimento cultural mesmo, né? E aí isso também ajudava muito ele a se relacionar muito bem com A sociedade. com a sociedade. Com a High Society. E, bem, ele tava com essa pira aí de fazer arquitetura, né? Ou construir. E quando ele vai pra faculdade de Wisconsin, lá não tinha arquitetura na faculdade. Então ele vai pra fazer engenharia, né? Começa fazendo engenharia e aprender a desenhar, representação e tal. Lá pelos 20 anos, assim, enche o saco, fala, esses otários, vocês não sabem nada. Vou trabalhar. E foi pra Chicago. Peraí, então o Frank Lloyd Wright não é arquiteto, é isso? Confere. Essa é a primeira revelação. Bam, bam. Breaking news! Ele não tem a formação acadêmica, né, de arquitetura. Depois E daí, ele recebe um título, né, de alguém aí. depois Tipo, ele consegue. honores. Mas é só aos 70 anos que ele consegue. Mas até assim, até pra mandar um abraço pro pessoal que não se formou, tipo, é uma listinha aqui, mas um abraço pro Miss, pro Tadao Ando e por Walter Gropius, que também ninguém se formou. Da prática só, né? E daí, então, começa lá fazendo engenharia e tal, aprendeu a desenhar, sei fazer planta, sei fazer corte, beleza. Tchau, vou pra Chicago. Por quê, né? Exatamente. Em Chicago, aquela época, estava sendo reconstruída depois do grande incêndio de Chicago, né? Que foi em 1871. A cidade estava super fervendo, assim, de prédios e metodologias construtivas novas. Foi fervendo ferro. no sentido literal, assim. A cidade tava pegando fogo. Tava pegando fogo. Enfim, daí... Agora me perdi. Não, mas é que é o seguinte, é porque a cidade de Chicago, ela era basicamente construída inteira de madeira. Então, daí rolou esse grande incêndio e realmente pegou fogo em quase tudo, né? E aí, depois disso, eles passaram a utilizar, tipo, vamos construir com novas tecnologias ou novos materiais mais resistentes. Daí começa a surgir, tipo, o tijolo, o aço, que depois, sei lá, mais pra frente vai desenvolver a escola de Chicago, mas enfim, daí isso é aí que outra começa coisa. tudo, né? Ele busca ir trabalhar com o escritório que estava mais à frente do seu tempo à época, né? Que estava no novo, produzindo coisas mais autênticas, digamos assim, Uhum. ao seu tempo, que era o escritório do Sullivan. Ele só tem um breve período que ele passa um ano no escritório antes lá, que é um tal de Silsby, mas depois ele já vai... Disso. Ele ficou um ano lá nesse escritório e daí mudou pro Sullivan. Que daí ele vai nesse que era o grande escritório, né, de Chicago lá. Assim. Isso foi em 1888. Ele deve ter sido muito stalker do Sullivan, né? Me contrata, por favor, me contrata. Por favor, deixa eu desenhar pra você, por favor. Vem Não, eu aqui. sou foda. Ele chegou e falou, eu sou foda, me contrata. Diz que ele arranjava altas tretas com os outros estagiários lá, no escritório do Sullivan, assim, tipo, cara arrogante, devia ser arrogante pra caralho desde sempre, né? Daí não se dava com os amiguinhos, diz que saía no tapa com a galera, assim, tipo... Faltava humildade pra ele. né? Não era humildão, né? Daí brigava com os amiguinhos e tal, mas pelo jeito ele mandava bem mesmo, então o Sullivan foi confiando cada vez mais nele, né? Até se tornar um grande braço direito do Sullivan dentro do escritório. Uhum. E o cara, tipo, eu acho, isso é uma teoria minha, né? Que o cara é, tipo, muito ligado das coisas onde ele devia estar inserido, né? Pô, já tô aprendendo a fazer arquitetura aqui com o cara que eu considero melhor aqui pra me ensinar, né? E agora eu preciso me inserir na sociedade. Como? Casando com uma milionária.
que não. Não, porque daí em 89, um ano depois dele entrar lá no escritório do Sullivan, quando ele tinha 22 anos, ele se casou com a Kitty. Que era uma filha filha de um homem de negócios importante lá na região. E aí eles vão morar num bairro afastado de Chicago que chamava Oak Park, né? Depois esse bairro torna-se famoso por onde tem muitas casas dele lá. Mas por ela ter né, Influência, né? influência social e tal, ele começa a ampliar muito a rede de contatos dele, assim, né? E daí dizem, assim, que até no escritório dele, que depois vira casa, ele promovia sempre muitas festas, jantares, encontros, e daí sempre regado a música, né, dança, coisas assim que atraíam também a parte da coluna social, assim, né? Porque, tipo, mais uma festinha ali na casa do Frank. E ele teve alguns filhos com ela, né? 6 filhos, chegaram a fazer 6 filhos. Uma galera. O que acontece é que ele, fazendo essas conexões aí, né, site, ele começa a pegar uns freela por fora do escritório do Sullivan. Ele se tornou responsável lá no escritório do Sullivan pela parte de projetos residenciais. Ele já fazia bastante casa lá, né? E daí ele tinha 6 bocas para alimentar, né? Fora ele e a mulher. Então, a arquitetura, não sei como é que tava pagando na época, né? A gente sabe. Não sei se foi, não sei se já tava com 6, acho já. Acho que quando ele brigou Já com o tava, Sullivan, né? sei acho lá, que não. cara, mas acho que a família dele, enfim, tava em crescimento Tava ali, né? Tava em crescimento. Então, ele começou a pegar uns bicos por fora, né? Por essa influência social que ele acabou tendo, conheceu muita gente e começou a pegar uns projetos por fora lá pra complementar a renda, né? E meio que roubar uns clientes do Sullivan, né? Ele roubava? Essa é mesmo? o Sullivan, essa é a acusação do Sullivan. Que eram do Sullivan. Que eram Aí você do preciso Sullivan. fazer uma casa. Porra, mas olha, se for ali na na minha casa, eu faço faço metade do preço. E você é o mesmo que eu vou fazer. Então, tá tudo na mesma. O Sullivan nem manja de casa, ele só faz prédião. Bom, mas enfim, aí o Sullivan desconfia realmente que ele tá fazendo essas casas, roubando cliente, e acaba demitindo ele, né? Quebraram o pau e tal. Eles ficam alguns anos sem se falar depois. Acabam se reencontrando no final da vida do Sullivan lá. E até o Sullivan acaba morrendo na merda, assim, meio que sozinho, sem grana, fudido, assim. Pô, achei que você ia falar que ele morreu nos braços do Frank Lloyd Wright, né? Mas é que Não, o Frank meio que- continua chamando ele de como é que era? O grande mestre. É, Então, não, ele manteve o respeito, muito foi, tipo, grande. foi o assim. o único arquiteto que ele tinha algum respeito. Elogiou. Assim, Aham. Daí, com essa, acho que daí que ele quando ele começou a ter mais clientela, ele começou a tendo mais espaço, talvez, pra ir criando o estilo dele, assim, né? Logo do começo da carreira dele, até por influência do Sullivan, eles eram muito contra desse estilo importado, né? Que era o que se fazia nos Estados Unidos na época. Mas assim, é isso que você falou de ser contra a cópia de modelos europeus e tal, né? Porque um tempo, assim, um pouco antes ali, em Chicago, tinha rolado a Feira Internacional de Chicago, que era uma feira, assim, vários países do mundo vinham expor, tipo, a sua arquitetura, a sua arte, a cultura e tal. E aí era um grande pavilhão em que os países expunham principalmente as suas arquiteturas. E uma coisa que o Frank questionou muito era isso, era tipo a cópia dos estilos, tudo parecia a cópia de grego, romano, sabe, meio renascentista, toda aquela coisa, e ele tava, procurando uma arquitetura ou, sei lá, referências mais relacionadas aos Estados Unidos, ou que tivessem, né, sei lá, relação com o lugar onde estava e tal. E que é um pensamento bem modernista, né, de questionar tudo aquilo que tinha antigo e tal. E nessa época também ele passa a ter primeiro contato, acho, com a arquitetura japonesa, né? Que depois isso vai influenciar depois ele. Mas ele começa a questionar isso e aí começa a desenvolver as Prairie Houses, né? Que seriam as casas de pradaria, né? Que são aquele estilo que ele começa a desenvolver mesmo próprio, né? O escritório dele era na própria casa dele, né? E daí ele chamou os projetistas lá para trabalhar com ele, para ajudar a desenhar e tudo, desenvolver os projetos. E daí até eu vi uma citação do filho mais velho lá dele, falando dessa experiência, né? De ter o pai trabalhando em casa ali, né? Diz que a galera ia lá e esses projetistas todos que trabalhavam para ele pagavam mó pau pro cara já, assim, sabe? Desde o início da carreira. Dizem assim que depois foi caracterizado como o período das, tipo, Prairie Houses mesmo, que é de 1900 começa em 1901. Então ele tá com 34 anos já. Caralho, tem 3 anos, cara. Vou ficar foda. Não, mas é só o começo de uma era, né? Não precisa... Tanto que eles
Eles se caracterizam como a primeira casa de pradaria mesmo, que é a Ward Willets House. Que daí começa a trazer esses conceitos de, tipo, espaço aberto, iluminado, sei lá, né, aqueles telhados mais horizontais, a casa mais próxima do solo, a lareira, né, enfim. Essas coisas que daí ele começa a trazer esses novos conceitos. Porque só em Oak Park, que é o bairro onde ele morava, que tem a casa, o estúdio dele, se eu não me engano, tem, tipo, sei lá, em torno de umas 30, 35 casas que ele construiu no bairro, assim. Então, tipo, você vai andando um tour e vai conhecendo diversas casas. Nem todas... Quer dizer, a maioria não é visitável, assim, mas As pessoas moram lá, né? As pessoas moram. Mas elas, enfim, você vê por fora e tal. E tem aquele Unity Temple também, que fica na região e tal. E eu vi em Chicago também, só que não fica no mesmo bairro, mas tem a Hobby House, que daí também essa é visitável, essa... Que é o maior ícone, né, desse momento dele. Exatamente, essa que é a casa mais famosa das Prairie Houses, né? Que daí ele faz com 43, acho. E assim, é essa casa que transforma ele, tipo, num arquiteto mundialmente famoso. Essa casa projeta até ele. Então assim. ele era local ali, né? Mas é engraçado porque são outros tempos, né? Então ele fez essa casa, ela ficou pronta, imagino que quando ele estava com uns 43 anos, né? Até isso ser publicado e ele passar a ser conhecido na Europa, já era quando ele estava no reboot da vida dele pessoal, lá no caos maior do universo, assim, que a gente vai falar. Mas você visitou lá a Robbie House? Essa dá pra entrar e tudo. Essa dá pra entrar, tem uma visita. Você não pode tirar foto lá, mas tem uma visita guiada e tal. Não é essa de não poder tirar foto nos lugares? Mas também tem outra. Também nenhuma foto que você vai tirar lá vai ser mais bacana que a dos livros que você pode comprar lá, né? Não, exatamente. Compra o livro, pronto. Mas o mais legal é que é uma casa, assim, é uma casa de 1909, então ela é muito antiga, né? Mas, assim, por exemplo, não existiam sistemas de refrigeração ainda, tipo geladeiras dentro de casa, então... Não tinha geladeira dentro de casa, né? Então, ele faz lá e projeta uma portinha que todo dia de manhã entrava um gelo, né? Blocos de gelo chegavam para poder manter os alimentos e tal, numa câmara fria e tal. Uma câmara fria? Não, tipo uma sala fechada só pra isso. Assim, isso, basicamente. Assim. Eles recebiam gelo como recebiam leite depois? Isso. Assim? Tem algum ambiente tipo home theater na casa lá? Mas enfim, a casa é muito legal, talvez a gente faça um outro podcast só sobre ela, mas... Hoje em dia é inutilizável a casa, porque deve ter umas paredes grossas, o Wi-Fi não pega, né? Não pega, tem que ter muito terrível, replicador. Então, uma coisa que eu li agora, que ele gostava muito de carro. O que se fala muito sobre ele é que ele, tipo, era foda pra caralho e arrogante, inteligentão, gostava de coisas boas da vida, festas, mulheres, e não tinha controle nenhum sobre o dinheiro. Péssimo administrador de grana. Tipo, merda, assim, sabe? Então ele gastava com o que ele queria, na hora que ele queria, e comprou, quando ele começou a ter, acho que alguma ascensão em projetos, ele comprou carros. Gostava de carros exóticos, assim. E um belo dia, ele botou uma mulher de um cliente dele na época, de uma casa lá no carro, um carro exótico, e foi embora pra nunca mais voltar. Pau! Pra Kiri. E foi, tipo, também, o cara era muito à frente do seu tempo, né? Tipo, vou largar minha mulher e filhos aqui, roubando a mulher de um cliente meu. À frente do seu tempo. Não, e o detalhe é que é o seguinte, ele tava com 41 anos, 6 filhos, e larga, né? Então larga todo mundo, a mulher, e foge com a mulher do cliente, né? E ela já tinha também 2 filhos, né? Ele chama Mama Cheney, alguma coisa assim. E o cliente executou a casa dele? Adora, cara. Acho que ele já tinha, tipo, ele já tinha projetado a casa pra eles. Acho que já tinha... E ele pagou? Acho que era um ex-cliente já, talvez. E, enfim, com essa nova mulher... Com a Mama. A Mama, eles vão pra Europa, né? Dar um tempo lá na Itália. Eles vão fugir, né? Pra ter uma viagem romântica. Uma lua de mel estendida, né? Ele vai morar na Alemanha, não é isso? Alemanha? A Alemanha, ele passa um tempo na Itália também, mas... fica lá um tempo pra baixar poeira, assim, né? Ele começou a se dedicar a fazer a biografia dele, né? Organizar as coisas que ele já tinha construído pra fazer as publicações na Europa. Eu li que ele fez amizade com, não sei se um publicitário ou alguém do meio de comunicação, assim, lá na Europa, assim, sabe? E daí ele começou a organizar o trabalho dele pra publicar via esse cara, assim, né? Botar ordem nas publicações dele e tal. Ele começa, né? Mas ele só vai terminar um tempo depois isso. Mas ele começa... É um jeito de se divulgar e tal, né? Principalmente pra atingir os outros mercados da Europa,
ou do Japão, sei lá. Tá, então ele voltou para os Estados Unidos. Voltou. Em 1913 ele volta para os Estados Unidos. E daí ele projeta a casa onde ele moraria, né? Que ele chama de Taliesin. E daí essa casa ele vai para Wisconsin, né? Que é o estado natal dele, não é isso? Que daí ele passa, então, a morar oficialmente com a mama, que já tinha 2 filhos, então eram 2 enteados dele, né? E, enfim, vivendo de amor, tudo lindo, maravilhoso, até que... Então, na verdade, adoro essa parte dessa fax, meu momento caras. Aquele... adoro. Ele... Cara, não é um momento caras, bom, não sei o que você vai falar agora, mas diga. Não, é trágico, não, claro que é. Mas o que eu ia falar antes é que, como é essa situação que ele largou a mulher largou o marido, e, enfim, era muito mal visto, inclusive pelos vizinhos dele, quando ele construiu essa casa lá, todo mundo achava aquilo um traje, assim, sabe? Tipo, pra sociedade da época, né? O que ele tava fazendo, tal, que porra, que merda é essa? Então, muita gente comparava a vida dele meio hollywoodiana. O cara poderia ter sido um ator desses excêntricos, uma vida doida. Então, a vida dele chamava uma certa atenção. E, eventualmente, um ex-empregado dele, eu acho. Foi o tal do Julian Calton. Ou Julian Marlboro. Rola uma treta lá, sei lá o que aconteceu. E o cara botou fogo na casa, com as pessoas dentro. Se as pessoas não saíram, eu imagino que ele tenha trancado as portas da casa. E morre todo mundo. Na verdade... Não, pera, o Frank Lloyd não morreu, Não, o podcast não acaba aqui. Pesadaço. Não foi todo mundo. O Frank Ele na não casa tava, na tava hora. viajando, né? Tava Ele fora. Mas assim, na verdade, o cara dá uma surtada e acaba matando, né, nesse incêndio 7 pessoas. E daí dizem, segundo o Datena da época lá, né, falava que como a casa, ele meio que trancou a casa e tal, e a mama e os 2 filhos estavam no quarto e tentaram fugir pela janela, sei lá. E ele tava, tipo, lá fora com uma machadinha, assim, tipo, pra matar. E daí matou, assim, Puta merda. a mulher, a amante e os 2 filhos. Então Teria matado a sangue frio na machadada. Puta Então merda. foi, assim, super trágico, né? Implicado. E o Frank daí... Daí o Frank, deve ter tipo, ficado deprimidíssimo. ficou deprimidíssimo, se acabou. Acho que ele foi pra Chicago logo na sequência, assim, tipo, ficou meio pirando cabeção. Então, como a casa pegou fogo, né, a Taliesin, então ele resolve reconstruir ela e tal, e aí passa a chamar meio que como se fosse a Taliesin 2, a A gente tá segunda falando etapa. Taliesin, em vez de... Taliesin 2, tipo assim. É um meio português, meio inglês, tá ligado? Taliesin. Então, ele, né, enterrou lá a mama. Nossa. Beleza. Deve ter enterrado, É. não sei, talvez tenha cremado o negócio da mulher pegando fogo. Na verdade, ela já tava cremada, né? Nossa. A fama dele se espalhou aí pelo Pelo mundo. mundo. E ele foi convidado pra fazer um hotel no Japão. O hotel imperial do Japão, não era pouca coisa, né? Ele tinha já até dessa feira de Chicago, não sei desde quando, mas ele tinha essa pira pelo Japão, né? Ele tinha sofria fortes influências já do Japão. E eu não sei em que período, mas ele chegou a comercializar. Eu acredito que depois dessa viagem que ele fez pro Japão, ele virou meio dealer de arte japonesa, assim, sabe? Comercializava arte japonesa. Sério? Uhum. Porque ele começou a comprar muita coisa, né? Ele tinha uma coleção de arte japonesa e trazia para os Estados Unidos e tal, né? Então, acho que quando ele foi convidado pra fazer esse hotel, deve sido uma parada massa, né? E a premissa básica, o programa do hotel era bem interessante, né? Eles tinham uma situação de terremoto pra resolver lá, né? Que ele tinha que ser a prova de terremoto, mas era uma preocupação estrutural grande. E era uma coisa super chique. Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas ele desenvolve algumas técnicas, principalmente nessa questão do terremoto, né? Que é uma constante no Japão, assim. Então, algumas coisas que ele desenvolveu lá foi, tipo, uma fundação que era flutuante, então conseguia se adaptar à questão dos terremotos. As paredes ele fez mais grossa na base e afinando pro topo, né? Meio que baixando o centro de gravidade. E também, assim, na frente do hotel, ele desenvolveu como se fosse uma piscina gigantesca, assim, meio que um espelho d'água gigante, assim. Porque depois de todo terremoto, o que acontece são sempre muitos incêndios, assim. Então, aquilo ali era uma reserva de água para poder, enfim, apagar o incêndio, né? Cisterna do incêndio. Lá. Que pena que ele não colocou na telezinha. Ele passou 7 anos fazendo esse projeto. E eu não sei se ele ficou esses 7 anos morando no Japão. Eu não sei acho se que não.
Mas ele foi algumas vezes pra lá, né? Como é que ia pro Japão de navio? Olha, eu imagino que naquela época não devia ser fácil, não, porque o Santos Dumont ainda tava voando em volta da Torre Eiffel nessa época, eu acho. É navio. É. Tipo, quando Zeppelin, sei lá. navio, né? Um ano depois do projeto ser concluído, da obra ser finalizada lá, o Japão passou por um baita de um terremoto lá. Que foi considerado, acho que até hoje, o maior terremoto da história do Japão, assim, tipo. E o prédio dele Ficou em pé. foi um dos únicos, eu acho que foi o único prédio, assim, de grande porte que continuou de pé. E aí ele, aí ficou famosaço. Bom. Esse é o cara. E é legal que a gente não falou disso nas casas, mas ele não só projetava casas e arquitetura, como também mobília, detalhes do interior da casa, assim. Inclusive, ele achava que qualquer coisa que ele não tinha projetado era inútil dentro da casa, né? Além das peças dele, o resto podia ser jogado fora. E no hotel, me parece que ele projetou tudo do hotel, né? Inclusive louça. Louça? Tem alguma coisa de louça que é dele, assim, sabe? Detalhes. Porra. O cara foi até o detalhe do detalhe. E uma curiosidade que vai acontecer em diversos projetos, que é o seguinte, o projeto estava demorando, o custo inicial estimado da obra, tipo, extrapolou pra caralho, assim. Clássico. Né? Isso foi uma Clássico do constante. Frank. Ah, Frank. Clássico de todos Nós, né? Clássico meu também. Não, meu não. É uma premissa. Não, corta isso, pelo amor de Deus. Clássico de todos, corta. Sou eu que edito, não vou cortar. Cara, não. Pelo amor de Deus. Perto, assim, da época que ele estava no Japão e voltando para os Estados Unidos, ele começa a desenvolver, ele fica fascinado com a ideia de bloco de concreto e tal, e aí ele começa a desenvolver aquelas casas lá que chamam... MRV. blocos estruturais, né? Chama de as textile blocks, né? Que eram aquelas casas de blocos de concreto e tal. Que pra mim é uma fase bosta, assim, eu não quero me prolongar nisso. Mas e assim, dizem que uma das grandes influências pra ele nessa época foi porque foi quando foi encontrado o Machu Picchu. Então isso também gerou um fascínio dele em buscar essas ideias dos bloquinhos e montando e tal. Aí quando ele volta pros Estados Unidos, em 23, ele casa de novo. Acho que pela minha conta é a quarta mulher dele, é isso? Casou com a Não, terceira. a terceira, ok. Porque assim, ele casa com a Miriam Noel. E diziam que, assim, eles já namoravam até, acho que antes do Japão e tal. Mas ela... Foi um casamento bem conturbado, assim. Eles não se davam muito bem, era cheio de briga. Meu paciente vivia briga de vizinho chamar a polícia, assim. Exato, assim. Então, tanto que eles meio que casam, só que ela meio que, depois do casamento, foge, assim. Tipo, vai embora pra Califórnia e tal, meio que não vive junto. Ela né? acusa ele de ter mantido ela presa em casa, não deixar ela sair. Desequilibrada, moça. Os Falar dois. isso do Frank Lloyd, porra. Os dois, né? Dois bem loucos, assim, uma relação X. E depois que ela vai embora, tal, ele conhece uma outra moça. Ah, desculpa, não sabia dessa bigamia. Isso se surpreende? Nem um pouco. Então não, desculpa, galera. Então, daí ele conhece uma mulher de Montenegro, né? Isso, é a Odivana. Divana. Que assim, daí o detalhe, ele tava com 58 anos. E ela, aí, né? Tipo... né, o cara, né, em plena atividade. Claro. Né? Sim, só no ginseng. Bom, mas aí ele começa a namorar com essa Ogivana, que no caso tinha 26 anos, sei lá, metade da idade. Tá certo. Mas ele era muito charmoso, um cara culto, e blá, blá, blá. Viajado, morando no Japão, se morando na encantou. Europa. E daí foi tentar se separar. Eu acho que nem foi tentar se separar. A mulher dele ficou sabendo. E daí o fight pegou fortão, assim. Uhum. Fortão. Porque daí ela volta lá, tipo, tá me traindo, tá com a outra, e joga, tipo, que ela era de Montenegro, que tava vivendo ilegal no país, e não sei o quê, tipo, faz um escarcel, assim. Puta. Porque o Frank era uma personalidade na época, então ela, tipo, joga isso... Nos tabloides, né? No Twitter, sei lá, assim, pavora. E aí eles meio que tem que dar uma fugida, assim, tem que dar uma escondida, ele e a Ogivana, né? E no caso ela já tinha uma filha que chamava Svetlana. E o ex-marido, que também estava nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Também, que ela já foi, né, casada. E daí eles têm uma filha, tipo, do Frank mesmo, que chamava Iovana. E, cara, lá pelas tantas, todos eles são presos, assim, tipo... Sério? Foi preso? Distúrbio à Ordem pública. a ordem pública. Ele tá morando com a Ogivana, e daí que a Thalesen pega fogo de novo. Pela segunda vez. E daí queima parte da coleção de arte japonesa que ele tinha também e tal, mas aí ele,
enfim, volta e reconstrói de novo a Taliesin, tipo, meio que chama de Taliesin 3, né? Seria a terceira fase. Exatamente. E daí que ele, pra reconstruir a Taliesin de novo, ele falou assim, vamos chamar uns meninos fortes. Meninos fortes. E ele começa a receber estudantes de arquitetura. E eles ajudam nessa reconstrução da casa. Tipo, mão na massa, assim, sabe? Do it yourself. Começam a construir todos juntos e todo mundo morando lá, meio acampado, meio noites de festa. De luau, assim. Juventude. A ogivana lá, dançando. Era assim? É assim que eu imagino. Não, mas Você eu já li... imaginar aquela putaria, isso. eu imagino, mas eu já li algum que rolava uma sacanagem. Uma sacanagem. Pô, vários students lá, né? Enfim, mas aí que eu começo da fellowship, que era isso de acolher pupilos, que existe até hoje, diga-se de passagem. Assim, o que eu acho fascinante da fellowship assim, isso é, tipo, perto da crise de 29, né? Então, é a Grande Depressão dos Estados Unidos. Então, ninguém tinha trabalho, tava uma situação muito complicada, né? Diversos problemas financeiros para todo mundo. E não tinha muito projeto. E daí, qual que foi a sacada dele com a ogivana? Falou assim, vamos aproveitar o teu reconhecimento como arquiteto renomado nos Estados Unidos e fazer... meio que ensinar criar como se fosse uma escola, né? Que seria, ele criou essa fellowship. E aí, então, os estudantes, né, de famílias abonadas dos Estados Unidos poderiam ter a chance de, tipo, estudar ou aprender com o Frank Lloyd, poder trabalhar junto com ele e tal. Só que qual que foi a grande sacada? É que ele cobrava uma mensalidade desses alunos para tipo, ter essa experiência com o Frank Lloyd. E botava os moleques pra trabalhar. Exato. Tipo, a galera pagava pra trabalhar pra ele. Exatamente. Então, genial, né? Ele tinha mão sacada de obra qualificada de uma elite e pagava, assim. Então, quer dizer, ele conseguia produzir muito, fazer experimentos também em termos de arquitetura e tal. Ele tinha uma mão de obra não só de graça, né, mas... Eu mando essa pros meus estagiários, às vezes, falo, poxa, você devia pagar pra trabalhar aqui, não sei o quê, mas fica só nessa. Então, o melhor de tudo é que não bastava ele, né, ter mão de obra que pagava para trabalhar para ele, para reconstruir lá a Taliesin, para fazer os projetos dele e tudo mais. Ele ainda conseguiu fazer bons contatos com os pais dos alunos dele, né? Então, de um dos pais e um dos alunos dele, saiu um dos projetos mais icônicos da carreira dele, que é a Casa da Cascata. Ah, era pai de um dos alunos dele? Que o Edgar... o Júnior, né? O Edgar Kaufman Jr. era um fellowship ali. E aí ele apresentou, falou... Ô pai, ó que legal. Esse cara é bom. Fazer aí essa casa nossa de férias. E daí que surgiu o projeto da Casa da Cascata. Na Casa da Cascata, assim como em outros projetos dele, a estrutura era uma barreira, né? Ele estava à frente dos engenheiros que trabalhavam com ele, assim, né? Não sei se nessa casa especificamente, mas em alguns projetos dele, ele teve que contratar ensaios de estrutura, né? Ensaios estruturais, para ter os seus projetos aprovados. Assim. Ele falava, não, esse troço vai aguentar. E a galera, não sei o quê. Então ele contratava e fazia carregamentos estruturais para demonstrar que realmente aquilo que ele projetou ia ficar em pé, né? Até a Casa Cascata tem problemas estruturais depois, né? Tem, isso assim, é uma polêmica até, porque acho que talvez vai ter um podcast só sobre a Casa Cascata, mas teve problema, assim, porque ele previa a quantidade de aço, né, vai precisar disso aqui. E aí o Kaufman contrata um escritório de engenharia para fazer isso. E daí os caras, não, cara, você tem que, sei lá, dobrar a quantidade de aço. E daí ficou uma disputa, porque depois a casa realmente começa a ceder os balanços, né? E daí não sabe se, tipo, foi muito aço e daí acabou pesando a estrutura ou se foi pouco aço. E também nesse período ele começa a construção de uma segunda Taliesin, que é a Taliesin West. É que o Wisconsin é bem frio, né? Ligeiramente frio. Assim. Frio pra caralho. E acho que até por motivos de saúde, né? Eu acho que na época ele já tinha seus 70 anos, não tinha? Ele já estava mais velho, tudo, e acho que ele passou por algum momento de doença, e a esposa dele sugeriu construir uma outra casa em um outro lugar para passar o inverno, né? Num lugar mais quente para passar o inverno. E daí que surge a Taliesin West, que é no Arizona. E ele começou a mudar a galera dele no verão e no inverno, assim. Eles ficavam durante o verão em Wisconsin, começava a esfriar, botava todo mundo no carro. A fellowship funcionava metade do ano num lugar e metade do ano no outro lugar. Aí, nessa época, ele começa a desenvolver um outro conceito de casa que ele chama de ozônio, né? Que
assim, ele é como se fosse uma evolução das casas de pradaria, que ele retoma aquela ideia, mas ele começa a desenvolver melhor elas, assim. Então, a ideia dele era fazer escalas, talvez numa escala mais modesta, assim, que fossem menores, na ideia de ser casas mais baratas, assim, para produzir uma quantidade maior de residência. E aí ele traz alguns conceitos que ele já usava, mas é tipo a integração com a natureza, né, a valorização da privacidade familiar, assim, de ter sempre um pátio, né, para trás, para a família poder se encontrar e tal. Também pensando, assim, de ser um pavimento só, na maioria das vezes, que daí, assim, até a ideia do hotel que você comentou, de ter os móveis já embutidos e coisas desenhadas por ele, também a ideia era entregar as casas como se fossem prontas já para morar, com o mobiliário já todo feitinho também. Assim. Só que daí essa ideia de ser casas baratas, enfim, também é uma coisa que acabou não dando certo, né? Porque com esse nível de detalhamento também, né? Então eram casas que ficavam muito caras e não eram para as pessoas eram pessoas com poder aquisitivo maior também que acabavam construindo. Né? Porque a ideia inicial, se não me engano, era para classe média, né? É que veio, tipo, nessa época, os grandes arquitetos eles começaram a discutir a cidade, né? Que as cidades com os automóveis e a urbanização em geral mudou muito, né? No tempo de vida deles. Pensam, quando o cara nasceu era só carroça. Exato. Não tinha lâmpada. E ele viu uma evolução até o final da vida do Frank, quando ele estava com 90 e poucos anos, ele começou a ver o surgimento do computador. Então ele conseguiu observar ao longo da carreira dele muitas diferenças acontecendo, né? E como muitos outros arquitetos, eles começaram a discutir a cidade. E ele tinha lá a pira dele também do Broad Acre City lá, que era um troço muito errado. Talvez uma das... Era uma vilinha de fazendas. Assim. Eram várias fazendas agrupadas e junto com indústria. Também ia para esse lado do conceito de densidade, assim, mas, enfim. Era um desses planejamentos assim, que passavam na época. E eu acho que essas casas estavam relacionadas a isso também, sabe? Sim, a habitação para as massas. Uhum. Foi quando a gente começou a pensar nisso, né? Porque ele basicamente odiava quase todo tipo de cidade, né, de aglomeração, assim, tipo Nova York, que depois ele vai trabalhar no Guggenheim, e ele achava uma merda aquilo, né? Achava que as pessoas tinham que voltar a ter relação com o campo, morar perto da natureza, e aí seriam cidades bem espalhadas, né, que é o tipo subúrbio americano, assim, né? Mas é uma agrupação, ele agrupava fazendas, se for ver os croquis, assim, na verdade, não faz sentido? Ele agrupava várias propriedades rurais. Uhum. Eu acho que ele estava tentando explorar novas ideias, né? Como o Le Corbusier também vinham com as ideias muito malucas de ocupação. Acho que em termos de urbanismo eles eram bem doidões, assim, né? Mas o Le Corbusier conseguiu aplicar, pelo menos, vários conceitos de planejamento urbano dele, né? Mas as ideias que ele tinha, por exemplo, para São Paulo e para o Rio, inclusive até, né, tem umas imagens, uns croquis ótimos, assim, dele. Ignorando toda a topografia do Rio de Janeiro e fazendo avenidas por cima de tudo, assim. O Frank Lloyd Wright esteve no Brasil falando isso. Sério? Uhum. Deixa eu ver aqui, acho que foi em 32. Já viu? Com a Olga, em 31. Veio pegar uma praia, não fez nada. Não foi que nem o Le Corbusier que produziu alguma coisa. Não, só veio curtir aí. Bom, daí no final, nos últimos anos, né, da carreira dele, sei lá, nos últimos 20 anos, né, porque ele produziu até a morte, assim, mas enfim, nessa última fase da carreira dele, ele começou a fazer esses edifícios administrativos, edifícios públicos que ele não tinha feito antes, né? Até então ele era mais conhecido pelas casas. Um deles foi esse Johnson Walker. O Johnson era um cliente que ele já tinha feito várias coisas, né? Já tinha feito casa, já tinha feito outra sede administrativa. E é engraçado que é o do Johnson a história da goteira, né? Não sei se tenho certeza, assim, mas é o Clayton que ele tinha muito problema com as invenções dele, ainda os materiais e as técnicas não estavam acompanhando o que ele criava, assim. O cara tinha vazamento na casa. E fala que, assim, apesar do cara ser arrogante, ter problemas, a galera curtia o trabalho dele. Custar 4 vezes a mais o orçamento inicial, o cara voltava, assim. Mas o cara é foda, eu tenho reconhecimento aqui na minha empresa por projeto ser dele, assim. Até no Johnson aconteceu um fato interessante que é o seguinte: o Frank, nessa época ele consegue a licença para exercer arquitetura, com 70 e poucos anos, que até então ele não tinha, né? Uhum. Mas na construção do Johnson, ele queria fazer umas colunas super esbeltas, né? Que são aquelas, se você olhar as imagens internas lá. E qual que era, assim, a prefeitura, a norma da prefeitura não permitia que elas tivessem aquela dimensão, assim, que elas fossem muito finas. Então, isso aí não vai dar, isso aí vai cair e tal. E como ele era um cara, né, com uma autoconfiança e sabia o que estava fazendo e propunha novas soluções estruturais, assim, ele fala o seguinte,
prefeitura, quanto é quanto que tem que suportar qual que é a carga que os pilares têm que suportar? Daí a prefeitura fala, você tem que aguentar pelo menos 12 toneladas. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como se fosse um protótipo aqui, fazer uma coluna dessa, e se eu conseguir que aguente até 12 toneladas, vocês me liberam para poder construir, assim. Daí fala, beleza, então. Daí eles vão lá, fazem o protótipo e começam a colocar peso em cima. E aí, na verdade, passa as 12 toneladas, vai, não sei o que, chega a 60 toneladas, que é quando ela se rompe, assim. Então, e aí a prefeitura acaba liberando ele para fazer do jeito que ele tinha. Mas ele meio que cria como se fosse uma casca em volta do pilar que ajuda a segurar na pressão, então não deixa ele flambar, né? Então que isso também ajudou a desenvolver novas técnicas construtivas. Só que assim, o projeto do Johnson Wax tem sérios problemas que dizem que até hoje não foram resolvidos, de parte de infiltração, de calor. 25. Então ela é muito... E ela, é um pé direito de, sei lá, 3, 4 andares. Né? Só que, e aí tem uma outra curiosidade, assim, que diziam que ele queria fazer todos os móveis e desenhar toda a parte do mobiliário, mas que ele não era muito bom, assim, né? Dizem, é? Então, até tem uma lenda aqui, sei lá, mas que diz que o Johnson Wax fala assim, ó, que ele não gostou de uma cadeira que o Frank projetou e tal, que era uma merda, que, sei lá, quebrava, não servia pra nada. E daí o Frank Lloyd vai lá e discute, não, mas a cadeira é boa, não sei o que. Daí o Johnson fala, então senta nessa porra aí. O cara senta e quebra a cadeira, assim. Então, enfim, mas ele continuava projetando os móveis, né? E aí, assim, só pra mais uma outra tragédia aconteceu também em 46, que é quando ele já tá no projeto do Guggenheim, que é a enteada dele, a Svetlana, que tinha casado até com um cara da Fellowship, né? Que era quando a Renata disse que rolava. Rolava, certeza. Juventude aí, fervorosa, efervescente. E aí ela, enfim, sofre um acidente de carro. Você pensou que, na verdade, tipo, a Fellowship nada mais é que um grande Eneia, forever, né? Grande Eneia. Só que é caro pra participar desse. A inscrição era cara. Mas enfim, ela acaba sofrendo um acidente de carro e morre e tal. Então também acabou perdendo mais um ente querido. O projeto daí do Guggenheim, ele começa, se eu não me engano, em 1943. Assim, e é um projeto que demora, tipo, é uma coisa que ele ficava daí circulando entre Nova York, as duas Thalesians e voltando ali, mas era um projeto que foi demorado, e principalmente o que demorou muito foi a parte assim, da viabilidade do projeto e da construção mesmo, né? Mas assim, de maneira geral, o Solon Guggenheim, que era o cara que queria construir e tal, ele escolhe o Frank Lloyd, né, para ser o arquiteto do museu. Só que o projeto acaba ficando muito caro e ele pede para aguardar o início da construção. Só que nesse período de aguardar ele acaba morrendo. Então o projeto fica em stand-by, assim, para poder autorizar. E aí a galera, tipo, não tava mais querendo construir e tal. E um dos netos, ou acho que sobrinhos do Solon, assume e fala, não, vamos fazer, vamos construir e tal, tem o dinheiro pra isso e tal. O terreno é bom, frente do Central Park, aproveitar. E aí que daí a construção consegue ficar pronta depois. Ele não chega a ver pronto, né? Ele morreu 6 meses antes da obra ficar pronta. Devia estar quase lá, né? Onde que tá enterrado? Ele tá enterrado em Wisconsin. Em Wisconsin. É porque ele morre no Arizona, mas daí a galera fala, não, vamos enterrar ele no Wisconsin, que é onde, tipo... Ele nasceu. Onde é a terra dele lá. Foram 16 anos de projeto, né? Nesse Pare e Continua aí, foram 16 anos. Na época ele deu uma entrevista pra revista Life, né? E ele falou que esse projeto dele ia fazer o MET, o Metropolitan Museum ali do outro lado, parecia um celeiro protestante. Ele era humilde, né? Humildão. É porque ele é tudo neoclássico, né? O MET, né? Mas, enfim, o Guggenheim na época sofreu muitas críticas, né? Porque não tinha como expor, blá blá blá, era um projeto bosta, etc. Mas não tinha como expor porque a parede era curva e daí. Era torta, era curva, era na rampa, tipo. Os artistas. Enfim, ninguém queria, né? A curadoria falou, isso aqui não é um museu, sei lá. Então, só pra gente concluir aqui, uma coisa que a gente não falou muito, que são algumas coisas dos conceitos da arquitetura dele que ele levou ao longo da carreira, que é, né, esse uso de recursos locais, os materiais como eles são mesmos, né, pedra, o tijolo, todos eles com a característica natural dos objetos, que é uma coisa que parece que é um discurso tão contemporâneo que ele já vem fazendo desde lá de 30, né? Exatamente. Assim. Então, você pega o que é um prédio sustentável hoje, muitos conceitos, né, o Frank já usava, né? Exatamente. Então, parece que a gente
hoje em dia acaba reinventando a roda, assim, né? Uhum. Coisas que já estavam aí e... Só ganharam um selo agora. Ai, Green Building. E ele foi altamente produtivo, porque ele tem mais de 1.100 projetos. Não sei se todos não construídos. sei qual a porcentagem disso que foi construído, mas mais de 1.100 projetos. Muitos deles também duram, dessas obras que foram construídas, duram até hoje, né? Tanto que assim, o período lá, no final da vida lá, que de 50 a 57, né, 7 anos, como ele tava com uma fellowship, tipo, tinha uma produção muito grande, assim, então ele chegou a projetar nesses 7 anos, sei lá, 300 projetos, assim, e foram construídos 130, mais ou menos. Então, assim, era uma produção insana, assim, evidente que ele não tava participando de todos, né, mas era, enfim, todos saíam do escritório dele, né. Sim, como hoje em dia, né, esses escritórios grandes tem o escritório em Nova York, na Europa, na China, e o cara que põe o nome no escritório ali não tá por dentro de todos, né? Eu acho que o Frank foi, com certeza, um dos maiores arquitetos, né, da história, como ele já tinha falado que ele seria, né, ele queria não ser só o melhor arquiteto até então, como o melhor arquiteto já vivo na história do mundo para sempre. Exatamente por essas coisas que a gente falou, assim. Ele criou uma marca original, assim, num tempo era mais do mesmo, assim. Uhum. Ele foi talvez o primeiro grande arquiteto americano, né, com estilo americano. Então, claro que no mundo ele foi muito forte, mas nos Estados Unidos, assim, até as reportagens que eu li locais, assim, dizem nesse sentido que o americano, comum na época, tava, tipo, sabe, o que é arquitetura? Por que eu vou contratar um arquiteto, assim? E, de repente, ele surgiu como um ícone, né? Um orgulho, porque é o Niemeyer, tipo, a maioria você pergunta para as pessoas na rua, uma pessoa comum sabe que é Niemeyer, né? Então, ele colocou a arquitetura, tornou a arquitetura... popular. Assunto para as pessoas. Tem um arquiteto lá, as pessoas Deu começam... visibilidade, assim, exatamente, começam, o que é isso? Por que eu teria um arquiteto? E tal. Não, mas e desenvolve, assim, foge desse padrão, tenta entender o local que ele tá, né? E tenta, mesmo estando nos Estados Unidos, entender aonde tá o terreno dele, entendendo a topografia, entendendo os materiais e tal. Também ele é um cara que explorou muito, assim, diversas técnicas diferentes, assim, de, tipo, experimentação, de tentar, de ser ousado em termos de estrutura também. Tipo, e assim, os conceitos que daí são, talvez, comuns na arquitetura moderna, né, do movimento moderno, né, que dá a ideia de planta livre, mais, né, luz natural, as janelas maiores e tal, que isso é uma coisa comum, mas ele tem mais uma corrente orgânica, né, de valorização da natureza, de materiais talvez mais rústicos, né, que nem você tinha comentado, assim. E até da forma, né? Da forma, é isso, Isso que eu acho muito legal, assim, dele conseguir se integrar mais, talvez, a paisagem. Que é muito contemporâneo também, né? Exatamente. E assim, alguns conceitos que atribuem um pouco a ele, assim, a ideia de, tipo, a integração da sala de estar ou de jantar com a cozinha tá mais integrada com o ambiente familiar, isso... A famosa cozinha americana. Exatamente. Mas ele meio que atribui a ele essa ideia. E também a ideia de ter um espaço... A frente da casa, a porta é sempre um pouco mais escondida, o acesso frontal, para preservar mais a unidade familiar, a intimidade da família, assim. Então, sempre tem um espaço do terreno do fundo, com a churrasqueira, ou, enfim... As janelas que dão para a rua, ele fazia mais alta, né, para possibilitar a iluminação, ventilação, mas escondeu a parte de dentro da casa, quem tá na rua. Porque também tinha uma vida íntima bem necessária de esconder. Ele se preocupava bastante. Então, só para deixar aí algumas dicas, caso alguém queira se aprofundar, tem um livro que eu gostei muito, conta algumas histórias da vida dele, realmente, e vai fazendo sempre uma análise um pouco mais crítica, assim, não é só uma biografia, que chama Up Close, da Frank Lloyd Wright, né, que é do escritor John Adkins, que é um livro muito legal. E aí, eu tenho 2 vídeos para passar, que tá no YouTube aí, para quem quiser, inclusive, ouvir o Frank Lloyd Wright, que eu acho que é legal, assim. O primeiro que era um programa de auditório chamado What's My Line, então você digitar isso e digitar Frank Lloyd, você vai ver. Assim, são 4 pessoas que estão vendadas e elas têm que descobrir quem que é a personalidade ou qual que é a profissão da personalidade. Pô, assim. Legal. E aí o convidado, no caso o Frank Lloyd, só pode responder tipo sim ou não e tal. E assim, ele tá bem velhinho no programa, tá até meio surdo assim e tal. Ele não escuta direito, fala assim quando é não.
Mas ele tá bem surdo, e daí ele tá dando uma criticada na acústica do prédio e tal, assim. Mas é bem legal, poder pelo menos ouvir ele ali com a bengalinha, né? Tá bem... E aí a outra é uma entrevista que eu acho que é essa que até você tava falando, tipo um talk show, tipo assim. um talk show. Que ele fuma pra caralho na TV, assim, todo mundo fumando. Que é uma entrevista com o Mike Wallace, que tá entrevistando o Frank, e é patrocinado pela Philip Morris. É isso. E é muito engraçado, assim, porque desde a primeira fala, tipo, é um cigarro, ele fumando. O Frank, no caso, não fuma, mas o entrevistador ali tá, tipo, o tempo inteiro com cigarro na boca, assim. E é uma entrevista meio, assim, meio ríspida, o cara faz umas perguntas mais diretas e objetivas e quer respostas rápidas também. E ele é um pouco ácido com o Frank, assim, e o Frank sempre todo respondendo com tranquilidade, sendo meio cuzão, assim, do jeito dele, assim, que é legal. Mas sabe que eu também queria deixar de dica 2 artigos da revista Life, você consegue encontrar na internet, assim, que ele foi entrevistado. Um a gente tem aqui impresso. Impresso não, original. É o original. Exatamente. Que a gente rasgou da revista e tá aqui. Tá aqui até hoje. E o repórter é bem ácido, então esses traços de personalidade dele, assim, dele ser arrogante. Tem até uma passagem que eles contam com o Sullivan, que ele encontra com o Sullivan em alguma viagem, em algum lugar, e o Frank fala, eu vi o projeto do teu último prédio e tal, e aí eu pensei, nossa, que bom arquiteto que eu sou. Dá uma sacaneada no Sullivan, tá? E ele conta isso na reportagem, então é bem legal, não tem muitos panos quentes, assim, é interessante. Só deixa claro que pode ser que tudo que a gente falou seja mentira, então... Não responda isso na prova. Foda-se. Se cair na prova, não confie só nessa informação, ok? Beijo! Legal, eu acho que os maiores ensinamentos é tipo... roube os clientes do seu chefe. Comece seu próprio escritório, case com uma pessoa com a mulher rica. dos outros. Case com a mulher dos clientes. E preferencialmente com dinheiro, né?